Ih, rapaz, acusaram a Jennie de ser do Job, hein? Tô zoando não, a revelação foi feita por um podcast bem popular que fez várias afirmações ali sobre as principais estrelas do K-pop, que incluíram a Jennie. Se você ficou curioso e quer saber a minha opinião sobre isso, já deixa seu joinha aqui porque é importantíssimo pro canal e assiste até o final pra você aí só comentar, fechou? Só um adendo aqui, é o Tak, mas eu vou falar o Hack, tá? Porque é estranho, o Tak. Eu acho o nome estranho, esquisito de pronunciar. Enfim, só pra deixar isso explicado, tá? O episódio recente do podcast Above the Influence apresentou uma empreendedora e influenciadora chamada Kira, ou Kira, que falou sobre o seu passado, incluindo seu histórico amoroso, que supostamente incluía um famoso idol do K-pop, e ela também alegou que idols femininos se envolveram em prostituição com empresários ricos, incluindo grandes estrelas, e isso deu margem pro assunto Jennie começar. Um dos outros anfitriões, o Hack, afirmou que sabia que isso era verdade, contando que participou de um acampamento de verão com o filho do herdeiro da BMW, que supostamente teria feito sexo com a Jennie. E aí, meu amigo, a merda tava feita. Mencionou o nome da Jennie e já era. E ele não parou por aí não, ele esclareceu que o seu amigo supostamente pagou por isso, chegando a dizer que viu a prova, um suposto vídeo de sexo com a idol. So I met some random girl in New York, a rich Chinese international student. She was trying to get me to come out one night and I was like, nah. She's like, if you do, I'll tell you the craziest tea you've ever heard in your life. And I'm like, I'm not going to, but tell me the tea anyway. So I finally get out of her. She basically my friend that I went to some summer camp with, right, is the son of the BMW heir, and he Jennie from Blackpink. Like he paid for her? Yeah, paid for her and has a sex video and showed me the sex video, and that's how I know it was real. And I was like, what? She didn't show it to me. I was just like, what? And then she went into it a little bit where she was like, yeah, I mean, you could buy any one of those Korean celebrities. And I was like, damn, what? The whole system is just so disgusting and fucked up, honestly. It's fucking disgusting. But, I was asking the question, what's his name, blah, 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 all these things. Started looking it up. I was like, damn, at least it checks out to this point, right? And then hearing that definitely makes it feel. And also this girl's vibe just definitely told me your parents have. Como eu falei, é lógico que uma revelação dessas não caiu na graça dos fãs, que massacraram o podcast e exigiram uma retratação do Hack sobre o assunto. Muitos expressaram esperança de que a Jennie tome medidas legais sobre as alegações feitas no programa, o que até agora ainda não aconteceu. A galera tá tipo assim, horas, se ele disse que tem um vídeo provando, a gente quer ver a prova, quer ver o vídeo como prova. E após essa reação negativa, lógico, a conta oficial do podcast no Instagram divulgou um comunicado. A equipe insistiu que a discussão polêmica foi originalmente publicada como conteúdo bônus para assinantes pagos e não se destinava a ampla distribuição. O que, abre aspas aqui, eu acho tosco para um caralho, porque não é esse o tópico mais importante. Não é isso que a galera tá exigindo de vocês, e sim o que vocês falaram a respeito da Jennie. Foi uma acusação muito grave e que pode sim manchar a reputação dela. Não que pessoas do Job tenham que serem taxadas de horríveis, não é esse o caso, tá? Mas a Jennie nunca afirmou ser do Job, então é uma acusação que ela não falou e pode manchar a imagem dela, principalmente na Coreia do Sul, que é um país conservador. Vamos lá, antes de começar, por favor, assistam ao contexto completo dos clipes que estão sendo compartilhados sem o nosso consentimento. Eles foram publicados em nossa plataforma de conteúdo bônus, onde você precisa ser um membro pagante para assisti-los, e não em toda a internet. Como eu disse, nada a ver isso aqui. Continuando. Alguém pegou esses clipes e cortou o contexto para nos dar a impressão de que estávamos dizendo isso de forma maliciosa ou como um ataque a essas mulheres. Originalmente, excluímos essa publicação uma semana após a publicação devido a reclamações e reações negativas. Óbvio, né? Ninguém acha que o podcast quis destruir a imagem da Jennie, mas a partir do momento em que tu faz uma afirmação dessas, sem mostrar as provas, se é que tu tem provas, tu automaticamente acaba contribuindo para que pessoas comecem a suspeitar que a Jennie tá vendendo o próprio corpo. Então como que isso daí não vai atacar a imagem da Jennie, horas? A maioria de vocês nunca assistiu ao nosso conteúdo regular completo. Discutimos teorias obscuras e conspiratórias com frequência, especialmente se tivermos uma experiência pessoal com o tema. Fazemos isso para esclarecer e discutir assuntos que normalmente nunca chegariam à grande mídia. Embora nossa intenção nunca tenha sido prejudicar ou difamar Jennie,
Jenny, simplesmente repetimos histórias. Eu nunca afirmei ter visto o vídeo, eu disse claramente que ela não me mostrou. Não, mas você disse que existe o vídeo. Estou dizendo que tal prática, que poderia existir, é repugnante e horrível. Como eu disse no vídeo completo, Kira também nunca xingou ninguém. Ela estava citando o que alguém lhe disse, e discutimos o quão louco e nojento isso seria se fosse real. De qualquer forma, eu, o Hack e nossa equipe precisamos nos desculpar por espalhar informações que não me dizem respeito na internet. Não tenho nenhuma mágoa contra a Jenny e sempre lhe desejei o melhor, pois ela adora ver os outros coreanos vencendo. Entendo que até mesmo repetir essa fofoca pode machucá-la, e lamento sinceramente por isso. Se você assiste ao contexto completo e quer odiar, fique à vontade. Pedimos desculpas pelo que fizemos de errado, mas o que muitos de vocês estão nos atacando simplesmente não é verdade. Bom, para uma pessoa afirmar que outra pessoa disse que tal pessoa vendeu o próprio corpo e dizer que existem as provas, você precisa mostrar as provas, né? Porque acaba ficando uma parada meio que covarde. Eu não tô aqui afirmando que não existe possibilidades da Jenny ter feito sexo com um cara rico por dinheiro. Que fique claro isso aqui, tá? Até porque existem muitas coisas no K-pop que a gente não sabe. As empresas geralmente têm contratos absurdos com os idols. E se a gente sabe que existem casos de CEOs que tentam fazer sexo com trainees, outros chegam até mesmo a abusar realmente dos seus idols, como dá pra gente afirmar que não existe idols que podem ter feito sexo em troca de dinheiro ou oportunidade? Ou até em troca de ameaças de tipo, você não vai debutar, você não vai conseguir tal oportunidade aqui. E como isso ameaça o ganha-pão do idol, da idol, ele pode acabar fazendo, ele pode acabar sendo forçado a fazer. O problema é você afirmar que tal idol em específico fez isso e você não mostrar a prova. Aí que fica foda, aí que fica covarde. E aí o próprio Hack emitiu uma posição. Ele disse: todos vocês stans do K-pop estão pirando agora. Esclareçam os fatos. Não estou odiando ou atacando a Jenny, apenas contando uma história que ouvi. Não foi uma crítica, mas simplesmente repetindo, porque o tópico era o quão sombria a indústria do K-pop pode ser, e porque os idols têm altas taxas de suicídio, e o quão loucos esses contratos de escravidão podem ser. Isso que ele falou é verdade, realmente é o que eu falei. Tem sim muita escravidão no K-pop, isso de certa forma culmina com pessoas tirando a própria vida, e a indústria é sombria pra caramba. Quem cortou isso deixou de fora o contexto, mas honestamente odeio o quanto quiser, não me importo. Você está dizendo e me acusando de coisas que simplesmente não são verdade. Você pode fazer 10 minutos de busca para encontrar as mesmas conspirações e acusações sobre a indústria do K-pop. Eu não tenho nada contra a Jenny e trouxe isso à tona por causa de como sou selvagem. Se você quer ter um colapso toda vez que alguém critica a indústria que assina contratos de escravidão com suas celebridades favoritas, fica à vontade, mas vá atacar na porra da grama. De novo, ninguém disse que não existe prostituição no K-pop. Aí o cara tá claramente tentando inverter as posições. Tipo, ele esqueceu do que ele falou e tá direcionando as críticas da galera pra uma outra parada, que simplesmente não tem nada a ver. Enfim, existe prostituição em todo lugar, cara. Na indústria de modelos, entendeu? Existe em todo lugar pessoas oferecendo sexo em busca de oportunidades. O cara vê ali, ele tem um poder aquisitivo alto, ele tem um cargo muito alto, e vê que a pessoa tá precisando. Tem cara mau caráter que vai tentar ali chantagear a pessoa, tentar conseguir uma vantagem em cima da necessidade daquela pessoa. Só que tu não pode fazer uma afirmação sem ter provas, entendeu? Isso é o básico do jornalismo, é você ter ética, você ter cuidado com as informações que tu faz, que tu dá. Mesmo que seja algo que alguém falou pra você e você esteja especulando. Então assim, no final das contas, isso acabou trazendo uma discussão bem chata a respeito da Jenny, né? Mas o que você acha a respeito disso? Qual é a sua opinião em relação a isso? Você acha que o que ele falou pode ser verdade? Você acha que não é verdade? O que você pensa a respeito disso? E eu não quero perder a oportunidade aqui de comentar sobre a Hyuna e o Junyoung, que estão postando mais fotos juntos agora. Eles resolveram assumir geral, assim, de vez mesmo a parada. E o povo parece que ainda não superou isso, sabe? Cara, já foi. Se você não concorda com a situação, ok, mas tipo, sabe? Se der certo, se der errado, também é problema deles. Você só não é obrigado a concordar, mas respeita a questão ali. Até porque eu acho que conversar sobre o que a Hyuna fez de errado, sobre as posições dela, é chover no molhado, sabe? Ela toma cada decisão errada pra caramba. E vamos falar a verdade, ela não tá nem ligando pra isso, ela não defende nenhuma causa, ela não tem um posicionamento pra algum lado, ela só pensa nela. Isso é errado? Isso é certo? Não tem certo, não tem errado nessa história. Ela vive pra ela e é isso.
Tem pessoas que gostam desse tipo de personalidade e tem pessoas que não curtem esse tipo de personalidade. Se você não curte, é só você não acompanhar ela, entendeu? Se você curte, acompanha. E é isso. É o que eu penso a respeito. O que você pensa disso que eu falei? Qual que é a sua posição em relação a Hyuna? Comenta aí também. Bom, se você quer um curso de inglês para aumentar suas oportunidades de trabalho ou porque você tem um sonho, sempre teve esse desejo de aprender o inglês para assistir seus filmes favoritos, seus documentários de K-pop que muitas vezes demora para ser legendado ou nem sai legendado, né? A verdade é que quem domina o inglês tem as vantagens para tudo na vida, né? Porque o inglês é a língua padrão, então todos os conteúdos assim geralmente saem mais pro inglês do que para qualquer outro idioma. Então se você tava buscando um curso de inglês completo, eu vou deixar o link aqui nos comentários de um curso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não perde tempo não, clica aqui porque essa pode ser a oportunidade de ouro para você, porque investir em si mesmo é a melhor coisa do mundo. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, é importantíssimo aqui pro canal, se inscreve, ativa as notificações para todas para você estar sempre recebendo vídeos futuros. É isso, e fui!